Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Expectativa é a continuação exatamente do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 59, que trata de mais elementos ambientais da chamada pauta verde. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Renovando minhas saudações a todos, eu declaro reaberta a sessão e, dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, sobre a minha relatoria, eu passo a palavra ao doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que vai fazer a sustentação oral presencialmente pelo amicus curiae, Laboratório do Observatório do Clima. 10 minutos, doutor Nauê. Obrigado, ministra. Eu gostaria de cumprimentar esse plenário na figura de Vossa Excelência e dizer que é uma honra estar aqui nesse plenário pela primeira vez, nesse púlpito, nesse templo sagrado da democracia, presidido por Vossa Excelência. Não extemporaneamente, aproveito para desejar-lhe os melhores votos para a sua presidência. Cumprimento também o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumprimento todos e todas aqui presentes que fazem essa sessão acontecer. Obrigado a todos e todas. Excelências, eu, na condição de amicus curiae, eu vim aqui mais para conversar algumas coisas com Vossas Excelências, para trazer algumas situações que talvez precisem ser colocadas, para além daquilo que está nos autos e que nós já colocamos ali com tudo que tivemos de dados. Eu tenho, primeiramente, um número. O número, Excelências, é 41.282. Esse número é o número de focos de incêndio que foram registrados na Amazônia durante o mês de setembro. Isso significa uma quebra de um recorde dos últimos 12 anos. E, quando a gente fala do intervalo, só é superado por um número de 73 mil focos de incêndio, que está relacionado ao ano de 2007. Um outro número que eu gostaria de trazer é um número que está previsto pelo próprio relatório do Comitê Gestor do Fundo Amazônia, que indica que houve um aumento de 22% na taxa de desmatamento da Amazônia, e isso de acordo com números oficiais do próprio governo. Isso no período em que o fundo ficou desativado. Com tudo isso, Excelências, considerando também os alertas que o IPCC vem fazendo e tudo o que a crise climática representa, eu não tenho como deixar de dizer e de fazer uma anedota que aqui nós estamos, na verdade, enquanto humanidade, sentados no banco dos réus e quando o nosso juiz é o clima. E junto conosco, nesse banco dos réus, está o futuro. Então, todos nós e todas nós estamos sendo julgados e julgadas pelo clima, e que afeta gravemente o futuro de toda a humanidade. Excelências, quando a gente fala do Fundo Amazônia, a gente tem aqui uma das mais bem-sucedidas e talvez a mais bem-sucedida iniciativa de transferência de recursos para a preservação de um bioma no mundo. São países que, reconhecendo o seu papel na contenção da crise climática, entregam ao Brasil, reforçando a sua soberania, a possibilidade de se utilizar de recursos preciosos, valiosos, para que, em conjunto com a sociedade civil e todas as esferas de governo, possa preservar o bioma Amazônia. Hoje, Excelências, nós temos cerca de 3 bilhões de reais parados no Fundo Amazônia. E, a título de comparação, o governo federal utilizou o total de 2,52 bilhões para todo o orçamento do meio ambiente no ano de 2021. Então, como mencionou a advogada Moara, que veio antes de mim, nós estamos deixando a criança com fome com a despensa cheia. O Fundo Amazônia ele é utilizado para apoiar diversos projetos que hoje só se encontram suportados com recursos porque, entre o seu acionamento em 2019, houve editais que foram efetivamente realizados e cumpridos. Mas, no momento em que esses últimos editais que foram feitos se esgotarem, nós vamos ter o fim desses projetos. Projetos que envolvem, por exemplo, uma iniciativa do IBAMA, que se vale de recursos do Fundo Amazônia para poder pagar por fiscalização na área daquele bioma. Projeto que custa alguns milhões de reais, mas que faz falta.
e que hoje pode se ver ameaçado de forma definitiva porque há essa inoperância do Fundo Amazônia. Nós temos aqui, excelências, um problema muito grave com o clima, porque quando falamos do desmatamento do bioma Amazônia, nós estamos falando de cerca de 30% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Ou seja, nós estamos contribuindo para que o mundo inteiro sofra as consequências daquilo que nós chamamos de crise climática. Crise essa que, segundo o artigo do ministro Barroso, de 2019, é o maior desafio da humanidade na nossa geração. Então, excelências, manter esses 3,3 bilhões de reais parados no Fundo Amazônia, enquanto nós temos uma série de problemas que podem ser resolvidos em conjunto pela sociedade civil e por todos os entes responsáveis a partir do uso desses recursos, me parece, sim, uma omissão. E essa omissão está custando muito caro ao nosso futuro. Nós estamos gerando provas contra o futuro e nós podemos ter uma sentença pesada demais pelo clima para suportarmos. A gente tem aqui na Constituição o dever de cuidar do futuro, o dever de cuidar do meio ambiente. Isso está expresso no artigo 225 da Constituição. E este dever, que também representa a responsabilidade intergeracional, deve ser respondido por nós em todas as esferas. Hoje, o que nós temos que levar em consideração, excelências, é que eu poderia utilizar um precedente internacional para ressaltar essa responsabilidade, mas este próprio Supremo Tribunal Federal já vem assumindo essa responsabilidade e demonstrando o quão caro ao futuro é nós assumirmos o papel de preservar o meio ambiente. Eu poderia citar o caso Neubauer, na Alemanha, por exemplo, mas por que, se eu tenho a DPF 708, que no brilhante voto condutor do ministro Barroso reconheceu a necessidade de reativarmos o Fundo Clima de modo a auxiliarmos na mitigação e na adaptação dos efeitos da crise climática. Isso tudo tem a ver com desmatamento, com mudança do uso da terra e dialoga com o que o Fundo Amazônia ajuda a desmontar. Eu gostaria também de ressaltar que há diversas auditorias que são feitas por órgãos independentes, como, por exemplo, a CGU, e que jamais, em todo o funcionamento do Fundo Amazônia, conseguiu constatar qualquer tipo de irregularidade no uso do seu fundo. Isso porque nós estamos falando de dois comitês, o Comitê Técnico e o Comitê Organizacional, que têm consigo o valor da transparência. E me parece que esses decretos impugnados, eles acabam atacando a transparência. E a quem interessa um fundo sem transparência? Talvez interesse àqueles que hoje invadem territórios indígenas, que hoje se utilizam de manobras ilegais para executar o garimpo e daí para frente. E é tudo isso que nós temos que lutar contra. Eu queria deixar bem expresso, excelências, também, para já me encaminhar para o final, para não deixar essa sustentação muito longa e um tempo muito caro a vossas excelências, que quando nós utilizamos recursos para preservar o meio ambiente, nós estamos, sim, atuando para proteger o futuro, e não apenas o presente. Eu lembro que, quando eu era criança, eu fui surpreendido com a teoria dos rios voadores, e eu, como criança, imaginei um rio voador. E faz sentido, um fluxo de umidade que leva vida, leva águas para todas as regiões, para várias regiões do Brasil, e hoje nós estamos vendo algo muito diferente. Hoje nós estamos vendo cinzas voadoras. Hoje nós estamos vendo fumaça. Hoje é comum que, em decorrência dos incêndios que ocorrem em diversos biomas, entre eles o amazônico, São Paulo seja tomada por fumaça em determinadas épocas do ano. O quanto isso colabora para o nosso caso em defesa do futuro? Eu tenho certeza que nada. Eu tenho certeza que, na verdade, colabora para que a gente seja condenado pelo clima e para que o clima se torne o nosso grande adversário. Então, excelências, aqui digo que, quando opino pela reativação do Fundo Amazônia, eu também o faço por aqueles que hoje são afetados por esses desastres ambientais e não têm condições de responder a eles, por conta da nossa baixíssima capacidade de adaptação e de mitigação, por conta da nossa alta vulnerabilidade enquanto país a esses eventos extremos.
Eu peço por aqueles que estão em regiões onde tem barrancos, que não foram alcançados pela atividade estatal e que, por isso, estão em risco diante desses fenômenos extremos que são agravados pela atividade humana, inclusive o desmatamento na Amazônia. Então, para aproveitar o meu último minuto, Excelências, eu só gostaria de ponderar que, ainda que se trate de um debate bastante rico a respeito do uso do manejo de uma arguição de inconstitucionalidade por omissão ou de uma DPF, aqui nós podemos ir pelos dois lados. Porque se o próprio artigo 7º do decreto 9759 de 2019, que é um dos impugnados, não foi cumprido, porque os comitês não foram reativados até a data limite de 28/5/2019, que é o que está escrito no decreto, nós temos uma omissão. E nós temos uma omissão total, que está colocando em perigo o nosso futuro. E, por outro lado, nós também podemos argumentar que nós temos um descumprimento de preceito fundamental, porque a jurisprudência dessa casa já reconheceu e segue reconhecendo, e tenho fé que seguirá reconhecendo, que a omissão em matéria ambiental representa um descumprimento de preceito fundamental. Dessa forma, Excelências, opino, na condição de advogado do Observatório do Clima, que recebam a ação na forma de ADO e que julguem os pedidos que foram feitos de forma a dar provimento a essa ação, claro, respeitando os termos do acordo firmado entre os países e o Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que falou pelo Laboratório do Observatório do Clima. E passo a palavra à doutora Ângela Moura Barbarulo, que falará pelo Amicus Curiae Instituto Alana. A senhora está com a palavra, doutora Ângela, pelo prazo de 10 minutos. Obrigada, Excelência. Excelentíssima presidente relatora, excelentíssimos ministros que integram essa Corte Suprema, excelentíssimo Procurador-Geral da República, advogados, colegas e servidores. Na qualidade de Amicus Curiae, o Instituto Alana, organização brasileira com a missão de promover e defender o direito fundamental das crianças e dos adolescentes, a prioridade absoluta no Brasil, e como mulher, mãe, advogada da área ambiental, é uma honra estar aqui hoje. Afinal, vivenciamos um momento histórico, comemoramos os 200 anos da independência do nosso país, os 34 anos da nossa Carta Cidadã, e é a terceira vez que essa mais alta corte é presidida por uma mulher. Peço vênia e abro aspas para citar uma frase do discurso de posse de Vossa Excelência, presidente, ministra Rosa Weber. Abro aspas. Liberdade é palavra-força impregnada de esperança. E é assim que eu me sinto hoje, com esperança. Histórico também eu diria, pois não à toa que todas as ações do pacote verde que tem como objetivo proteger a Mãe Terra são relatadas por Vossas Excelências, ministras mulheres desta casa. Obrigada pela coragem e determinação que tanto nos inspiram. Afinal, a realidade mostra que ser mulher no Brasil, com certeza, não é fácil. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de violência contra mulheres e meninas. Dados recentes mostram que na Amazônia Legal, em 2021, os assassinatos na faixa etária de 0 a 19 anos foram 34% maiores do que a média nacional. É por isso que é fundamental que nesta ação, que busca preservar a nossa Amazônia, a mãe do Brasil, que eu traga novamente as vozes daquelas pessoas que são as mais afetadas pela nossa discussão de hoje sobre o clima e meio ambiente, as crianças brasileiras. Abro aspas. Senhores ministros do Supremo, queria dizer que está acabando o verde e precisamos socorrer e reflorestar. Suzana, de 9 anos. Temos que tomar uma atitude sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. Maria Fernanda, de 10 anos. Nestas cartas, ministros, e em todos os mais de 400 desenhos que entregamos a Vossas Excelências, as crianças são unânimes em pedir que a natureza seja cuidada e preservada. O relatório da Unicef, lançado em agosto do ano passado, revelou que quase todos os meninos e meninas da Terra estão expostos a pelo menos um risco climático e ambiental.
Por isso que a Unicef classificou a crise climática como uma crise dos direitos das crianças. Hoje, 1 bilhão, segundo o relatório, estão em risco. Se nada for feito, amanhã serão todas, inclusive as mais de 53 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, que representam 1/4 da população nacional. O relatório do IPCC, publicado no início deste ano, de forma inédita, apresentou dados contundentes sobre as infâncias e mostrou que as crianças que crescem na América do Sul enfrentarão um número crescente de dias com escassez de água, disponibilidade de alimentos, além de consequências cada vez mais frequentes de eventos climáticos extremos, afetando diretamente seus direitos fundamentais, a vida, a saúde e a educação. Para garantir com sucesso o nosso próprio futuro e o futuro das próximas gerações, os riscos climáticos devem ser levados em consideração em cada decisão e planejamento. E o Fundo Amazônia e o PPCDAN eram as políticas públicas eficazes, as quais foram paralisadas na atual gestão, com objetivos efetivos de garantir os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e a um futuro mais seguro e saudável para as nossas crianças. E para falar sobre a importância das nossas florestas, eu lembro que a primeira lei de cunho ambiental do nosso país é datada de 1605 e tratava sobre o regimento do pau-brasil, voltado à proteção das florestas. Mas isso foi há 417 anos. E até hoje, a lógica extrativista, predatória, colonial prevalece. Mas, como eu disse, eu tenho esperança. Dando o salto no tempo e não à toa, antes mesmo da promulgação da nossa Carta Cidadã, que dedicou um capítulo específico ao meio ambiente, o nosso artigo 225, em 1981 foi editada a Política Nacional de Meio Ambiente, com um objetivo específico de proteção ambiental. O CISNAMA foi criado e, de lá para cá, como pudemos acompanhar, muitas foram as normas, tanto nacionais quanto internacionais, promulgadas em nosso país com esse objetivo. Porém, nos últimos anos, muitos foram os retrocessos, tal qual a revogação do decreto ora em debate, que regulamentava o funcionamento e a governança do Fundo Amazônia, além de todos os demais retrocessos já descritos nos autos e amplamente evidenciados na DPF 760. A emergência climática e seus impactos nos levam às questões intergeracionais de direitos fundamentais e humanos. Para nós, do Alana, proteger a natureza é cuidar das crianças brasileiras com absoluta prioridade, um dever constitucional, uma verdadeira regra jurídica imposta a todos nós, família, sociedade e Estado, que coloca as crianças sempre no centro, inclusive no centro deste plenário. Assim, é imperativo que o princípio da equidade intergeracional esteja no centro desse debate jurídico, bem como já dito aqui anteriormente, o princípio constitucional da precaução, que revela a nossa responsabilidade para com as futuras gerações e coloca todos nós como guardiões do tempo e das vidas futuras. Devemos partir de uma visão de direitos humanos e fundamentais pautados na justiça e na solidariedade intergeracional. Tudo isso encontra suporte constitucional nos artigos 225 e 227 da Constituição. Não é por esse e por outro motivo que crianças e adolescentes do mundo todo, em nome do seu direito ao futuro, agora no presente, levantam bem alto a bandeira da justiça climática, cobrando dos líderes ações rápidas e decisivas contra aquela que já é hoje a mais grave violação dos direitos intergeracionais da história. O cenário climático e socioambiental no Brasil é alarmante. A taxa de desmatamento da Amazônia, divulgada no final de 2021, alcançou a inaceitável marca de mais de 13 mil quilômetros quadrados, representando um aumento de 75% em relação ao ano de 2018. O desmatamento do bioma amazônico é, no Brasil, a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, representa aproximadamente 46% das emissões brasileiras e é responsável pela grave crise climática em que estamos inseridos. A combinação do desmatamento com as queimadas comprometem ainda mais a absorção de carbono e ameaçam, sim, o regime de chuvas na América do Sul. Um cenário que faz crescer, como também já foi aqui dito, o risco da floresta amazônica se transformar em savana. Além disso, a proteção dos povos
e crianças indígenas, para além da preservação da sua memória e identidade, é essencial do ponto de vista ambiental e climático. O desmatamento aumentou em 138% nas terras indígenas e em 130% nas unidades de conservação durante os 3 primeiros anos do atual governo, comparado aos anos anteriores. Estas áreas, por serem protegidas pela Constituição, são justamente áreas de segurança do clima. E é por isso que a retomada do fundo, com a devida governança, é urgente. Paralisado desde 2019, o fundo deixou de fornecer apoio a novos projetos esses fundamentais para a prevenção e o controle do desmatamento da Amazônia e para contribuir para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa paralisação impede ainda que seja viabilizado o cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris, considerado, inclusive, por esta Corte, um verdadeiro tratado de direitos humanos na DPF 708. O relatório de atividades do fundo, publicado pelo BNDES, recentemente, no dia 30 de junho de 2022, mostra que nenhum novo projeto foi aprovado desde 2019. Sendo que, para isso, como aqui dito, dispõe de 3,3 bilhões. Desta rápida comparação, a gente pode entender a urgência e a importância desses recursos para atividades e projetos de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Encerrando, excelências, dinheiro parado no fundo significa incentivo ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, comprometendo a saúde de todos, em especial das crianças, pela poluição atmosférica gerada. Dinheiro parado no fundo significa o não atingimento da meta climática brasileira na redução de emissão de gases de efeito estufa, aumentando os novos eventos climáticos extremos. Dinheiro parado no fundo significa alcançarmos o ponto de não retorno da Amazônia e a perda dos seus serviços ecossistêmicos, comprometendo a biodiversidade brasileira. Dinheiro parado no fundo significa o genocídio dos povos originários, em especial das crianças as mais vulneráveis. Dinheiro parado no fundo significa negarmos o direito à vida e ao amplo leque de direitos fundamentais das presentes e próximas gerações. As múltiplas infâncias brasileiras, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, rurais e urbanas precisam da floresta em pé. Trata-se de dever constitucional e medida urgente para conter o retrocesso e evitar a queda do céu. Precisamos garantir que todas as nossas crianças tenham direito ao futuro agora, no presente. Muito obrigada. Eu agradeço a doutora Ângela Moura Barbarulo e ouviremos agora, nesse encerrar de sessão, o doutor Augusto Aras, que falará pela Procuradoria-Geral da República. Pois não, doutor Aras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento aos senhores ministros aqui presentes, aos ministros que nos acompanham pela videoconferência. Cumprimento aos senhores advogados que foram à tribuna e fizeram suas sustentações, e parabenizo a todos pelas belíssimas orações aqui proclamadas. Cumprimento, em nome da servidora doutora Carmen Lilian, os servidores e as servidoras. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Senhora Presidente, muitas vezes é preciso repetir o óbvio. E o óbvio é que o Ministério Público, na redação do artigo 127 da Constituição Federal, dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Eu faço essa abertura para lembrar que o Ministério Público, nessa cadeira, e eu penso que em todas as cadeiras, deve atuar de forma jurídica na defesa dos valores da Constituição. Por isso é que, ao assistir a sustentações orais tão belas, tão profundas e de conteúdo político tão relevante para a vida nacional, para as políticas públicas nacionais, o Ministério Público sempre procura se reservar para tratar dos assuntos no seu campo de atuação, nos termos do artigo 127 a 129 da Constituição Federal.
Digo isso porque louvo a iniciativa dos requerentes para moverem esta ação direta de constitucionalidade por omissão. Contudo, o nosso parecer não lhe é favorável, não porque não seja necessário que a sociedade civil, em suas múltiplas dimensões, especialmente no que toca ao pluralismo político, não possa, ou melhor, deva, sim, instar não somente o Estado, através de seus representantes e a sociedade, para realizar a melhor política pública possível. E para isso é que temos eleições periódicas, felizmente em paz, com harmonia, sem violência, e haveremos de concluir as eleições gerais no próximo dia 30. Mas eu faço essa observação, repito, para dizer que essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão pressupõe a existência de norma constitucional desprovida de aplicabilidade imediata, cuja eficácia dependa de concretização legislativa ou de regulamentação infralegal por parte do poder ou órgão da administração pública. A omissão inconstitucional, passível de enfrentamento na via da ADO, configura-se quando o poder público deixa de cumprir determinado mandamento constitucional que lhe é dirigido, restando comprometido em razão da omissão o exercício de um direito à prerrogativa em sede constitucional. Nos presentes autos, não se aponta omissão no tocante a dever de integração normativa imposto constitucionalmente. Ademais, ainda que viesse a conhecer da presente ação, como a DPF, na modalidade concreta, não se há como apontar data vênia na espécie omissão que esteja a inviabilizar a proteção do preceito fundamental. A Constituição não impõe a criação do Fundo Amazônia, nem a política ambiental se esgota no funcionamento efetivo desse fundo, cuja operacionalidade concreta padece de problemas concernentes à falta de atuação consensual ou divergência entre os parceiros, e isso a despeito das comprovadas iniciativas da União. Como mencionado pela eminente doutora Vichon, representante da AGU, nesta sustentação oral e anteriores, apresentada, nós tivemos início a pauta verde e o assunto vem sendo discutido amplamente. E a União, por diversas vezes, mostrou que há um combate ao desmatamento na região amazônica, como o programa Floresta Mais, ações integradas entre os ministérios e a Polícia Federal, o emprego das Forças Armadas em ações na faixa de fronteira, em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais na Amazônia Legal, dentre outras medidas. Nesse cenário, vislumbra-se que o poder público vem implementando ações tendentes a frear ou minimizar a degradação ambiental, ainda que não no modo e na intensidade que os requerentes entendem ser os adequados. A consultoria jurídica, junto ao Ministério do Meio Ambiente, afirmou que a auditoria referente ao período de 2017 e 2018 detectou inconsistências no funcionamento do Fundo Amazônia. Por tal motivo, esclareceu que a atual gestão optou pela reformulação do Fundo Amazônia por meio de decretos do Executivo, os quais, além de modificarem o modelo de governança do fundo, criaram o Conselho Nacional da Amazônia Legal, conferindo-lhe competência para tratar da reativação do fundo e de seu financiamento internacional. E, nos seus memoriais, a AGU informa que, desde a edição do Decreto 9.759 de 19, têm sido realizadas tratativas com o objetivo de promover um melhor modelo de gestão para o fundo. Ressalta as dificuldades encontradas, já que a eventual proposta demanda o consenso entre os parceiros, o cumprimento dos requisitos do Decreto 9.759 de 19 e o alinhamento com o BNDES, gestor bancário do fundo. As informações apresentadas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e pela consultoria jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, elencam medidas adotadas pelo governo federal para impulsionar o funcionamento do Fundo Amazônia. Já o vice-presidente da República, o general Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, noticiou que o Conselho realizou reuniões e ações em prol da defesa da Amazônia Legal, destacando, entre elas, a reativação do Fundo Amazônia e a condução de negociações para o restabelecimento de sua governança e de doações a serem oferecidas por países estrangeiros. Informou, no entanto, que em encontros com os embaixadores da Noruega e da Alemanha, em 9 de fevereiro de 22, constatou-se a permanência do impasse. Outro sim, segundo consta do relatório de atividade de 2021 do Fundo Amazônia, após a edição do Decreto 9.759 de 19, que extinguiu os comitês técnicos e orientador do Fundo Amazônia,
o governo brasileiro e os representantes dos governos dos países doadores iniciaram negociações para restabelecer a estrutura de governança do fundo. Essas negociações prosseguiram em 2020 e 2021, mas não foram finalizadas. O relatório de atividade de 2021, no entanto, ressalta que, mesmo sem a retomada da aprovação dos novos projetos, a execução dos anteriormente aprovados segue sem interrupções, e desses, no ano de 2021, foram finalizados 10, totalizando 47 projetos concluídos desde o início das operações do Fundo Amazônia. Informa ainda que, em 2021, foram investidos 117 milhões para 17 projetos em execução, além de haver a previsão de aplicação de mais 366 milhões para os próximos anos em ações que visam a proteção ambiental da Amazônia. Acresça-se que os requerentes, embora imputem à União omissão consistente em não promover o funcionamento do Fundo Amazônia, não deixam de reconhecer a importância atual do próprio fundo para financiar e apoiar mais de uma centena de projetos direcionados à preservação do meio ambiente e ao combate ao desmatamento na floresta amazônica. Registre-se ainda, à guisa de conclusão, que é preciso recobrar no direito constitucional brasileiro o lugar de voto e dos consequentes direitos da representação política que resultam da investidura popular. As escolhas políticas, primeiro a da lei geral e abstrata, e, em seguida, a dos atos administrativos, dos espaços abertos pela lei, se insere no rol das atribuições próprias dos poderes constituídos, por representantes eleitos pelo povo, além de integrados nos quadros funcionais de sua organização por pessoal técnico com expertise específica. Segundo o professor Gomes Canotilho, entre os princípios funcionalmente limitativos da jurisdição constitucional encontra-se o da autolimitação judicial, que entre nós tem assento no artigo 2º da Constituição, segundo o qual são poderes da União independentemente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Controvérsias sobre o conteúdo e a medida de políticas públicas ambientais são salutares e indicativas de um sadio pluralismo constitucional, mas o embate político, salvo quando configurar evidente violação à lei maior, não há de se resolver com apelo à jurisdição constitucional da Tavênia. E na ação posta, o exame não evidencia violação ao sistema constitucional. Portanto, tais preceitos constitucionais hão de nortear a atuação do gestor público. Eles, porém, não traçam o sentido único que as medidas administrativas devem seguir, ou a sua exata e concreta conformação. Demais disso, o delineamento constitucional da matéria ambiental conforma necessariamente a definição de ações adequadas nesse campo e a escolha do melhor modo de implementá-las. Contudo, essas decisões se inserem no rol das atribuições próprias dos poderes legislativo e executivo, instâncias dotadas de representantes eleitos e pessoal técnico com expertise específica. Imperioso ter presente a realidade inafastável das capacidades institucionais. Essas são também evidências no plano da estrutura administrativa e funcional interna de cada instituição, da delimitação do espaço de atuação de cada um dos poderes e órgãos respectivos, fornecendo mais uma razão para a necessária postura deferente do Judiciário em face de decisões de cunho técnico ou político dos demais poderes. O acolhimento do pedido, como os que foram veiculados na exordial, apresenta a adicional dificuldade do grande risco de inexequibilidade das decisões, verdadeiras sentenças estruturais, emanadas em sede imprópria de controle abstrato e a respeito de temas como das minúcias da política ambiental, de alta especialização técnica e dependente de compreensão e execução que se dão segundo critérios técnicos e políticos, harmonizando escolhas e responsabilidades governativas que a Constituição da Tavênia não atribuiu ao Poder Judiciário. A proteção do plexo de bens jurídicos eminentes envolvidos na questão ambiental é dever de todos os poderes da República Federativa do Brasil, no compasso dos mandamentos constitucionais e na órbita funcional traçada à ação de cada um deles. A Amazônia, como todos sabem, é um bem precioso de titularidade difusa de toda a nação brasileira. E o Ministério Público brasileiro continuará, das distintas vias de que dispõe,
atuando, fiscalizando e colaborando com as instituições do Estado no cuidado com a nossa Amazônia, nas vias processuais adequadas. Pela oportunidade desta sessão de julgamento, quero dizer que, assim como os partidos requerentes vêm em nome da sociedade defender a Amazônia, esta semana, este Procurador-Geral da República, representando o Ministério Público Federal Brasileiro, se reuniu com os representantes da Agência Ambiental Alemã e também de representantes da comunidade norte-americana para o lançamento do sistema do Georradar. O Georradar é um sistema muito moderno, que foi financiado pelo próprio orçamento do Ministério Público Federal, com apoio do GIS, o GIS, de origem alemã, e, para isso, nós temos doravante, em tempo real, o escaneamento de toda e qualquer modificação na região amazônica, seja por desmatamento, seja por queimada, seja por qualquer inovação caracterizada de forma não ordinária. Dessa forma, o Georradar vem num momento importante para que nós cumpramos como nosso dever de advogados da sociedade na esfera eminentemente jurídica. De outra parte, senhora presidente, senhores ministros, senhores advogados e advogadas, é importante também lembrar que a nossa gestão à frente da Procuradoria-Geral da República, nós destinamos em maio último 30 novas vagas de procuradores da República para a região amazônica, das quais 10 exclusivamente para a defesa do meio ambiente amazônico e para a defesa dos indígenas. Ademais, também, desde junho, providenciamos recursos financeiros para que a unidade do Pará adquirisse, que já esteja funcionando, 3 embarcações apropriadas, adequadas, para que o Ministério Público tenha, através dos seus membros, servidores, segurança institucional, a locomoção pelas vias fluviais e a defesa da Amazônia. Também, recentemente, começamos os estudos e as nossas mobilizações para a aquisição de 6 aeronaves, sendo que 3 helicópteros e 3 aviões, 2 para cada grande unidade da federação, 2 para Belém, 2 para Manaus e 2 para Porto Velho. E de maneira que, a par de tudo isso, estamos também implantando escritórios avançados do Ministério Público Federal, em regiões, em pontos estratégicos da Amazônia, para que haja uma integração entre o MPE, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, que até o final do ano teremos mais 4 procuradorias militares na Amazônia. Já instalamos uma esse ano, ministro Fachin, lá em Roraima, teremos mais 4 até o final do ano. E mais que isso, ministro-presidente, senhoras e senhores que nos escutam, a nossa participação nessa defesa da Amazônia, ela se faz também pela via da comunicação. Felizmente, logo após a reunião com a comunidade estrangeira sobre o Georradar, que é um evento muito importante para os cuidados com a Amazônia, nós nos reunimos com o presidente da Anatel e, em seguida, com o ministro da Comunicação. E Sua Excelência, o ministro da Comunicação, solicitou os pontos da Amazônia que nós pretendemos ter comunicação via satélite para que a internet, a comunicação seja feita rapidamente entre o Ministério Público, entre as Forças Armadas, Polícia Federal e todas as instituições encarregadas da defesa do nosso maior patrimônio, que é a nossa biodiversidade amazônica, com toda a sua importância para o Brasil e para a comunidade planetária. Enfim, senhora presidente, senhores ministros, eu gostaria muito de poder falar na linguagem indígena, e não posso falar porque não sei, mas gostaria de dizer com simplicidade: esta terra tem dono. Este dono são os brasileiros, que têm a responsabilidade de compartilhar esta defesa do meio ambiente com toda a comunidade planetária. Dito isso, quero registrar que, não obstante a manifestação deste procurador seja pelo não conhecimento da ADO, reconhecendo a sua importância, pela sua exortação, pela sua natureza exortativa para com os governos
no sentido de voltar-se diretamente para a melhor defesa deste grande patrimônio, é também no mérito pela improcedência do pedido, pelas razões aqui expostas. Não sem antes ter agradecido a Vossa Excelência a oportunidade de dizer que o Ministério Público Brasileiro, no aspecto jurídico que lhe incumbe, está cumprindo com o seu dever. Muito obrigado, senhora presidente, senhores ministros. Agradeço ao doutor Augusto Aires. E o julgamento fica suspenso, né, após, então, a coleta das sustentações orais. Já passamos das 18 horas. E a data de prosseguimento eu vou designar oportunamente, porque na semana que vem temos um feriado, temos uma sessão já menor, né? Então, por hora fica suspenso o julgamento, mas logo, logo ele retorna. E eu, agradecendo a presença de todos, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.